Vamos falar um pouquinho sobre variáveis aleatórias. Bom, primeiro, o que é uma variável? Variável, basicamente, é aquilo que você está estudando. Então, por exemplo, o sexo é uma variável, a idade é uma variável, a altura é uma variável, a cor do cabelo é uma variável. E as variáveis estatísticas, elas podem se classificar em 4 tipos. Inicialmente em 2 grandes grupos, que são as qualitativas e as quantitativas. Dentro das qualitativas existem as nominais e as ordinais. Dentro das quantitativas, a gente tem as discretas e contínuas. Então, toda e qualquer variável estatística pode ser qualitativa nominal, qualitativa ordinal, quantitativa discreta ou quantitativa contínua. Vai ser sempre um desses 4 tipos aqui. Agora, qualitativa. Qualitativa é uma palavra que faz lembrar qualidade. Isso não quer dizer muita coisa. Quantitativa faz lembrar quantidade. Quantidade a gente vai associar sempre com número. Qualitativa, que é a qualidade, a gente vai fazer a seguinte associação. Qualitativa a gente associa com palavras. Como assim? Toda vez que você pensar numa variável, você tem que pensar, na verdade, nas respostas dessa variável. Então, por exemplo, se eu perguntar para alguém qual que é a sua idade, a pessoa vai responder, eu tenho 10 anos, 15 anos, 20 anos, 40 anos, quer dizer, ela vai responder um número. Então, idade certamente é uma variável quantitativa. Mas se eu perguntar qual é o seu sexo, a pessoa vai responder masculino ou feminino, quer dizer, é uma palavra. Então, é uma variável qualitativa. Então, pensa sempre na resposta em relação, como se você estivesse fazendo uma pergunta para a pessoa e a pessoa vai te dar uma resposta para essa determinada variável. Se a resposta for uma palavra, com quase toda certeza ela vai estar aqui, e se for um número, vai estar aqui dentro. Muito bem, agora vamos pensar aqui. Variáveis nominais e ordinais. Nominal. Nominal faz lembrar nome. Não quer dizer muita coisa lá. Mas ordinal. Ordinal faz lembrar ordem. E aí tem uma palavrinha especial que eu quero que vocês associem. Ordem, vocês vão associar com a palavra hierarquia. Quando a gente fala em hierarquia, a gente está falando numa hierarquia universal, que todo mundo concorda com essa ordem, com essa hierarquia, e não uma hierarquia pessoal, subjetiva. Na nominal, a gente vai pensar o contrário, sem essa hierarquia. Na discreta e na contínua, já já eu falo, tá? Vamos pegar alguns exemplos para essas duas aqui. Por exemplo, sexo, masculino ou feminino. Não tem uma ordem, quer dizer, homem não é melhor do que a mulher e a mulher não é melhor do que o homem. Então, sexo vai ser uma variável nominal. Se a gente falar, por exemplo, em cor do cabelo, cor do olho, cor de qualquer coisa, tá? Cor da roupa que você está vestindo agora, cor predileta, cor de qualquer coisa. Eu vou colocar aqui, ó, cor dos olhos. É uma variável nominal. Por quê? Porque não tem ordem. Quer dizer, o cabelo, o olho, a cor predileta preta não é melhor que o castanho, que não é melhor que o olho verde, que não é melhor que o olho azul. Eu posso ter uma preferência. Eu gosto mais de olho azul, a outra pessoa gosta mais de olho verde, a outra pessoa gosta mais de olho preto. Mas aí é uma preferência pessoal, subjetiva. Para mim, a melhor cor, a cor mais bonita é o azul. Para o outro, é o castanho. Tá? Então, pelo fato de ser subjetivo, a gente não vai considerar que existe hierarquia. Então, não pode classificar aqui como ordinal. Vamos pegar mais um exemplinho aqui de variável nominal. Então, por exemplo, aliás, uma dica para vocês. Basicamente, tudo que tem a ver com gosto vai entrar em nominal, tá? Então, por exemplo, modelo de carro que você mais gosta. Então, modelo de carro entra aqui. Agora, se eu falar em termos de grau de instrução vai ser ordinal. Por quê? Porque grau de instrução
é aquilo lá, né? É analfabeto, ensino fundamental incompleto, fundamental completo, ensino médio incompleto, médio completo, ensino superior incompleto, superior completo, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Existe uma ordem, né, uma sequência lógica em que a pessoa vai cumprindo as etapas de formação. E essa sequência é incontestável, todo mundo sabe que ela existe e ninguém vai dizer que é o contrário disso que eu falei para vocês. Da mesma forma, a gente vai ter patentes. Patentes, por exemplo, do Exército, né? Coronel, general, soldado, cabo, capitão. Existe uma hierarquia, existe uma ordem. Tá? Cargos numa empresa também, se você pensar em presidente, diretor, coordenador, gerente, até o atendente, também entraria aqui. Agora, vamos falar rapidamente sobre as variáveis discretas e contínuas. São números, ok? Só que a variável discreta é aquela variável que a gente vai associar com a palavra, vou até colocar aqui para vocês, com a palavra pontual. São valores pontuais, tá? São valores específicos que você pode contar pontualmente falando. É como se eu estivesse contando com os dedos. E eu diria para vocês poucos dedos. Então, por exemplo, se eu falo para vocês assim, ó, quantos filhos que você tem? As respostas mais comuns: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai até 7 filhos. Quer dizer, você consegue pontuar o número de filhos. Já a variável contínua, a palavra-chave vai ser intervalo. E eu diria que tem uma segunda palavra-chave, muito usado na estatística, que são classes. Então, intervalo no sentido de intervalo real mesmo, tá? Então, imagina que você tem aqui uma reta real, aí você vai fazer, por exemplo, uma bolinha fechada, vai fazer uma bolinha aberta, marca o 2, marca o 5 e pinta aqui no meio. Quer dizer, esse intervalo vai do fechado no 2, né? Quer dizer, incluindo o 2, até o 5 que está aberto, não inclui o 5. Então, a gente vai pegar todos os valores do 2, incluindo ele, até o número imediatamente antes do 5, até, vamos dizer, 4,99999. Então, aqui a gente está pensando em intervalos de tanto a tanto. Quando a gente fala em termos de salário, por exemplo, a gente tem que falar sempre em intervalos, sempre falar em faixas salariais. Porque se você imagina se você vai na rua e pergunta quantos filhos vamos supor que você entrevistou 100 pessoas, tá? E você pergunta, quantos filhos que você tem? Concorda que as respostas provavelmente vão ser essas daqui? 0, 1, 2, 3, 4, 5, até 6, 7, 8, que seja, mas vão ser basicamente esses valores. Mas se eu perguntar para essas mesmas 100 pessoas qual que é o salário que elas ganham, provavelmente eu vou ter em torno de 100 resultados diferentes. É impossível você ficar pontuando, tá? Porque você fala, mas não daria para contar nos dedos? Daria, mas você precisaria de 100 dedos. Quer dizer, é muito dedo. Se é muito dedo, não é uma variável discreta, vai ser uma variável contínua. A gente vai pensar em salário sempre com a ideia de faixas salariais, tá? De tanto a tanto. Você ganha de 0 a R$ 1.000, de 1.000 a 2.000, de 2.000 a 3.000, 3.000 a 10.000, 10.000 a 100.000, coisas do tipo. Então, número de filhos, a gente pode classificar aqui, ó, como uma variável discreta. Salário já vai entrar aqui. Agora, se você falar, por exemplo, sabe aquelas perguntas que tem normalmente que o IBGE faz no censo? Quantas geladeiras que você tem em casa? Quantos micro-ondas? Quantos carros? Quantos banheiros? Basicamente, todas essas perguntas que eles... Geladeiros não, pera lá. Vou corrigir, geladeiras. Geladeiras. Basicamente, todas essas perguntas feitas pelo IBGE são variáveis discretas. Se você perguntar qual é a sua altura, qual é o seu peso, entra na mesma lógica do salário. Você vai ter que trabalhar com faixas, né? Faixas de peso, faixas de altura. Quanto que você tem de altura? De 1,50 a 1,60, de 1,60 a 1,70 e assim por diante.
Vamos pegar mais um exemplinho aqui dentro de discretas. Então, por exemplo, se você estiver perguntando para as pessoas quantos animais de estimação que ela tem, tá? É lógico, não vale você considerar que você está entrevistando o dono de uma ONG, de um abrigo de animais, porque aí a pessoa vai ter 30, 40, 50. Pensando em pessoas que têm animais de estimação na casa, no apartamento. Tem 0, 1, 2, 3, 4, 5 animais, tá? Dá para contar nos dedos. Se a gente pensar aqui, ó, em tamanho de roupa. Tamanho de roupa não é assim, ó, PP, P, M, G, GG e assim por diante. Não tem uma sequência lógica. O PP é menor que o P, que por sua vez é menor que o M, que é menor que o G, que é menor que o GG. Então tem uma ordem. Está aqui dentro. Vamos pegar mais um exemplo de variável nominal. Marcas. Tá? Basicamente, tudo que tem a ver com marca, marca de celular, marca de impressora, marca de televisão, qualquer marca é uma variável nominal. Vamos pegar mais um caso de nominal. Eu diria para vocês que as nominais são as variáveis que mais existem. Tá? Se você começar a pensar, você vai achar muita variável nominal. As outras têm bem menos em relação às nominais. Uma para a gente comparar, ó. Línguas que fala. Se você fala inglês, português, espanhol, alemão, entra aqui. Só que se eu perguntar número de línguas que fala, já é uma discreta. Vamos supor, que línguas que eu falo? Ah, eu falo português, inglês e espanhol. Ok. Eu estou dizendo quais são as línguas que eu falo. Então, está aqui, nominal. Mas quantas línguas que eu falo? 3 línguas. 3 não é um número? Então entra aqui. E é um número que eu conto nos dedos. Tá? 1, 2, 3. Você contou de forma pontual. Então entra como discreta. Tá ok? Espero que tenha ficado claro.